Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas. Estamos continuando sobre o nosso estudo a respeito de ser um discípulo de Jesus. E ontem nós dissemos que antes de serem apóstolos e mestres, antes de liderarem e receberem os dons, eles foram os discípulos. Quem são convocados para o discipulado? O texto é Marcos 1, de 16 a 20, e o destaque é o verso 17, que diz: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem são os homens e mulheres que Deus desafia? Jesus observa as pessoas que ele chama. Jesus viu André e Simão, no verso 16 fala isto, e aquelas pessoas tinham algumas características que o discípulo não pode deixar de ter. Eram pessoas comprometidas. A religião, para muitos, é um freio, mas a religiosidade, para muitos, é um peso que não tem medida. Porque ser religioso não é ser um cristão, não é ter compromisso com o Senhor, com aquele que chama, com aquele que lhe desafia para você, meu amigo, minha amiga, andar ao lado dele. Ter compromisso com o Senhor é algo que vai mais além. Pois bem, os homens e as mulheres a quem Deus chama para o discipulado são pessoas comprometidas com Ele. Comprometidas de uma maneira efetiva. Comprometidas de uma maneira total. Não eram pessoas eruditas, não eram teólogos, mas eram pessoas simples, todavia dispostas a trabalhar e a assumir responsabilidades. Não eram ociosas e preguiçosas. Deus não chama aos desocupados. Deus não chama. Então, as atividades que nós exercemos não impedem de nós nos tornarmos discípulos do Senhor e comprometidos com o Senhor. Você pode ter a mais alta classe e a mais alta condição espiritual, a mais alta condição social, mas se você não tiver comunhão com o Senhor e não tiver, digamos, um compromisso com o Senhor, nada feito. Porque o pensar que tem com condição espiritual não é o ir à igreja. Não é este ato mecânico, obrigatório. Se não for, alguma coisa ficou faltando. É ter comunhão diária com o Pai. O discípulo de Jesus era também uma pessoa com sede de Deus. Vocês têm sede de Deus? Para ter sede de Deus não é preciso ser religioso, mas é preciso buscar o reino de Deus. Há trechos em que os discípulos disseram: achamos o Messias. Eram pessoas também com ambição. Observem que eram pescadores dispostos a enfrentar o mar, e Jesus aumentou a expectativa deles, mostrando que o mar agora seria o mundo. Vinde a mim, no verso 17, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos refletir sobre estas coisas.
vale a pena andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, quebrar paradigmas, abandonar certas tradições, se despojar e seguir ao Mestre. Amém? Vamos orar. Pai, abençoa este dia e dá acalento e dá amor e carinho àqueles que nos ouvem e que estão tão carentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos.